Agora é um momento que o Espírito Santo vai falar através de alguém, mas ele vai testificar do lado de dentro. Feche teus olhos agora. Oh, Espírito Santo. Oh, Riandere Malamalamasu. Oh, Espírito Santo. Feche teus olhos agora. Feche teus olhos. A Bíblia diz que nós somos casa, templo do Espírito Santo. Ele está dentro de nós. Oh, Pai, no nome de Jesus, Espírito Santo. No nome de Jesus. Espírito Santo, que o Senhor comece a encher o nosso coração da Tua presença. Que a Tua paz sobrenatural comece a governar os corações, os pensamentos. Senhor. O Senhor disse para a gente lançar sobre Você toda a nossa preocupação, toda a nossa ansiedade, nossos medos. Então, nesse exato momento, Senhor, lançamos sobre Ti as nossas ansiedades, tudo aquilo que pensamos ou talvez esteja preocupado, Senhor. Lançamos sobre Você para que a gente receba a paz que excede todo entendimento, Senhor. Espírito Santo, eu quero declarar de antemão, o Senhor é o mestre desse lugar. O Senhor é que governa, o Senhor vai nos ensinar, o Senhor vai conduzir. Eu me submeto completamente à Tua direção, Espírito Santo. Eu me submeto completamente à Tua direção. Cada pessoa que está aqui, Senhor, eles venham a ouvir a Tua voz. Que comece a acontecer uma ativação nos ouvidos do coração, Pai. Não nos ouvidos naturais, mas nos ouvidos do coração, Senhor. Para que eles possam Te ouvir, Te contemplar, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Oh, yeah. Para conhecer. Obrigado, Jesus. Comece agora assim render a presença do Espírito Santo. Comece a contemplar a beleza dele agora. A Bíblia diz que o nosso Pai é santo. Comece a contemplar Ele agora e comece a declarar aquilo que você vê nele, aquilo que você enxerga nele. Oh, Senhor Jesus. Faz Teu querer, faz Teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz Teu querer, faz Teu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver. Faz Teu querer, faz Teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz Teu querer em mim. Diandone kaya mandoya mandia leye naya lai sorian dereba diandera mai orian dereba lai Sopra em meu viver, faz Teu querer em mim, como um vendaval
faz teu querer. Se renda a Ele agora, se renda, se renda, se renda a Ele. Se renda a Ele. Você se rende da maneira mais simples, é você sendo verdadeiro com seu coração. Obrigado, Jesus. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Obrigado, Jesus. Faz teu querer. Obrigado, Senhor Jesus. Hoje aqui. Obrigado, Senhor Jesus. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo, eu me rendo. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Obrigado, Espírito Santo. Você que pode, repete assim: Espírito Santo, eu me rendo. Fala assim: eu me rendo. Fala assim: eu submeto, a partir de agora, os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas vontades, a tua vontade. Fala assim: Senhor Jesus, eu me rendo. Eu me rendo. Amém, igreja? Glória a Deus. Pode se sentar, pode tomar seu assento. Glória a Deus, amém? Estão todos bem? Pai do Senhor, amém? Aqueles que chegou agora, amém? Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, amém? Você que trouxe sua Bíblia, abre sua Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 14. Como a Bíblia diz que o obreiro aprovado tem que estar preparado para toda boa obra, quase agora eu recebi a mensagem que eu ia pregar. Glória a Deus. Amém? Fala assim: o obreiro aprovado por Deus precisa estar preparado. Quem lembra que uns cultos atrás, se eu não me engano, que eu falei de soldados, que o povo judeu, eles ficam todo o tempo em sinal de alerta. Quem lembra? Quem lembra? É como se você tivesse uma carta na manga. Está compreendendo? Você fica em estado de alerta em todo o tempo. Estou expondo um pouquinho os bastidores para vocês, amém? Parece que às vezes a gente vem aqui pregar e está tudo bem. Quando eu digo tudo bem, eu digo no sentido que, Rafa já prega todo dia, o apóstolo prega todo dia, o Igor prega todo dia. Fala assim: se não for dependência do Espírito Santo, fala assim, não tem palavra. É o que a gente vai começar falando aqui, fala assim: dependência do Espírito Santo. Por que eu quero começar falando disso? Porque talvez você acordou hoje, você tomou decisões na sua vida, você decidiu se você ia comprar, se você ia vender, você decidiu se você ia para a esquerda ou para a direita, você decidiu muitas coisas no dia de hoje, sim ou não? Isso que nem deu 24 horas ainda, sim ou não? Mas eu quero te alertar, eu quero te dar um toque aqui hoje, na dependência do Espírito Santo. Será que nas suas decisões, no decorrer do seu dia a dia, amém? Não estou falando somente em decisões, será que eu caso? Só coisa extrema, sabe? Só coisa muito importante, sim ou não? Agora eu estou falando uma autodependência dele, está compreendendo? Eu não estou falando também para você ficar bitolado. Quando eu digo bitolado, eu digo no sentido de, será que eu bebo água? Será que eu não bebo? Não estou falando nisso, amém? Estou falando decisões, uma autodependência dele. Porque se você decidir as coisas por você mesmo, vai ter consequências, sim ou não? Sim ou não? Seja bom ou ruim, vai ter consequências. Se você decidir as coisas
baseado na dependência do Espírito Santo, também vai ter consequências, sim ou não? A diferença vai ser o quê? Fala assim, os resultados. Quem já tomou uma decisão aqui baseado no Espírito Santo? Quem já tomou uma decisão baseada no Espírito Santo aqui? Deu ruim ou deu bom? Deu ruim ou deu bom? Há uns tempos atrás eu estava me questionando, eu falei, Espírito Santo, onde eu vou fazer a festa para Emanuele, minha filha? Ela ia completar 1 ano e eu estava meio encucado aonde eu ia fazer o aniversário. Aí eu fui ali para ver um salão, eu falei, meu coração meio que, sabe, fechou, eu falei, não estou sentindo. Fala assim, dependência do Espírito Santo. Estou mostrando para vocês prática diária, decisões diárias, amém? Aí eu fui para a oração. Quando eu comecei a orar, igreja, de repente, eu não sei explicar para vocês de forma teórica para você conseguir compreender, mas só sei que parece que abriu uma tela na minha mente. Eu comecei a ver o parque de Barueri. Eu falei, parque? O que é isso? Acho que Deus vai fazer. Aí o Espírito Santo, fala assim, o Espírito Santo falou, filho, o aniversário dela vai ser lá no parque. Eu falei, como assim? Vai ser lá no parque, filho. Faz lá, você vai ver. O que eu quero mostrar para você? Eu me tornei dependente. Aí a direção veio. Quando eu executei a direção, vocês acham que deu bom, sim ou não? Sim ou não? Só sei que até a chuva estava querendo aparecer. Falei, isso não vai aparecer não, volta para trás. Está compreendendo, igreja? O que eu estou querendo mostrar para você? Se você se tornar uma pessoa dependente do Espírito Santo, seja qual decisão for que você precisa tomar, vai dar tudo certo. Amém? Olha o que está escrito aqui. Mateus capítulo 14. Vamos 2 Samuel? Abre 2 Samuel, a gente volta aqui. 2 Samuel capítulo 5. Quem lembra que Jesus dependia do Espírito Santo em todo o tempo, igreja? Ele não decidia nada por si mesmo. Ele não fazia nada por si mesmo, amém? Olha o que está escrito, 2 Samuel capítulo 5, verso 17. 2 Samuel 5, 17. Todos achou? Tem título a Bíblia de vocês. A minha está assim, Davi vence os filisteus. Amém? Olha o que está escrito. Quando os filisteus souberam que Davi havia sido o que, igreja? Havia sido o quê? Ungido. Fala assim, ungido. Olha como que as trevas se levantam, igreja. Está compreendendo? Então os inimigos soube que Davi tinha sido ungido. Fala assim, quando eu sou ungido. É aí que começa. Amém? Ó, havia sido ungido rei sobre Israel. Subiram todos em busca dele. Assim que tomou conhecimento dessas notícias, Davi desceu aonde? A fortaleza. Olha aí, então Davi tinha acabado de ser ungido. Os inimigos ficou sabendo que ele tinha sido ungido rei de Israel. E ele soube disso. Ao invés de ele sair fazendo as coisas. Você quer saber, eu sou ungido, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. O que ele fez? Ele desceu para a fortaleza. Amém? Fazer o que lá? Olha a continuação. 18. Os filisteus chegaram e se espalharam pelo vale de Refaim. 19. O que aconteceu? Coloca esse verso aqui para mim, Thaís, no 19. Então Davi fez o quê? Ó, 19. Então Davi fez o quê? Consultou a quem? Ao Senhor. Devo atacar os filhos? Está compreendendo? O que Davi está mostrando aqui? Fala assim, dependência. Está compreendendo? Ele tinha acabado de ser ungido. Ele poderia falar muito bem, já sou ungido mesmo. Já tenho unção, já tenho o Espírito Santo, eu vou fazer as coisas por mim mesmo. Mas quando ele soube que os inimigos estavam vindo, o que ele fez? Então Davi consultou o Senhor. Devo atacar os filisteus? O que ele está fazendo para Deus aqui? Uma pergunta.
Amém? Mesmo ele sabendo que talvez o exército dele tinha capacidade. Mesmo ele sabendo que ele poderia vencer na força do braço. Mas o que ele fez? Foi até Deus. A minha pergunta é, o que você faz quando chega uma decisão nas suas mãos? O que você faz? O que você faz quando chega uma decisão nas suas mãos? Você sai decidindo, você sai fazendo, ou você vai e pratica isso daqui? Está compreendendo? Isso que aqui é uma consulta de uma guerra. Agora eu estou mostrando para você. Será que você consulta a Deus em decisões diárias? Qual escola o seu filho deve estudar? Você consulta a Deus? Qual emprego você deve? Você está compreendendo? Estou falando aqui de práticas diariamente, de depender do Espírito Santo. Devo atacar os filisteus? Indagou ele. Tu fará o quê? Então ele já está perguntando, eu devo atacar? Você vai entregar ele nas minhas mãos? Está compreendendo? Sim ou não? Tu os entregarás nas minhas mãos? E Yahvé, Deus, responde a Davi. Faz o quê? Ataca. Certamente entregarei os filisteus nas tuas. Está compreendendo? Então primeiro ele dependeu do Espírito, do próprio Deus. E Deus trouxe o que na vida dele? Resposta. Igreja, não tem uma chave maior do que você decidir a não decidir nada. Qual é a decisão que você deve ter? Para a gente ouvir a Deus, ouvir resposta de Deus, ouvir direções de Deus. Qual é a decisão que você deve ter? A minha decisão é, eu não decido por mim mesmo. Tem alguém que me dá direção. Tem alguém que me guia, que me direciona. Está conseguindo compreender? Sim ou não? Olha a continuação. 19. Então Davi consultou o Senhor. Devo atacar os filisteus? Indagou ele. Tu entregarás nas minhas? E Yahvé respondeu a Davi. Ataca. Certamente entregarei os filisteus nas tuas. Está compreendendo? Que Deus está entregando os inimigos nas nossas mãos. Vocês estão compreendendo isso, igreja? Sim ou não? Então o que você vai praticar diariamente? Você vai acordar amanhã. Se for pela graça de Deus, amém? Pela misericórdia, pela bondade, você vai acordar, sim ou não? O que você vai praticar amanhã? O que você vai executar amanhã? Tá vendo? Já tem um monte de coisa dentro de você. Isso, eu vou fazer isso, aquilo. Aí você, fazendo tudo isso, você está arrancando, anulando a dependência de Deus. No seu coração, Deus nem fala com você, porque Ele já sabe, se você falar, você não vai conseguir ouvir. Se Ele falar com você, você não vai conseguir ouvir. Está compreendendo? Então, quando você depende de Deus, fala assim, quando eu dependo da direção de Deus, a resposta, a direção, vem. Está compreendendo? Não haja pela força do seu braço. Não age pelo seu entendimento, mas dependa de... Davi disse assim, uns confiam em carro e cavalo, eu confio no Senhor. Fala assim, uns confiam em carros, em cavalos, mas eu, todavia, confio no Senhor. Está compreendendo? Olha, eu quero que você abra sua Bíblia agora, em Mateus. Mateus, capítulo 14. Vamos ler aqui pessoas que dependiam de Deus, amém? Da direção de Deus. Mateus capítulo 14. Versículo 26. Mateus 14, 26. Todos achou? Olha o que está escrito. Quando os discípulos ouviram, andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram, é um fantasma. E gritaram de medo. 27. Mas, imediatamente Jesus lhes disse, tem de bom ânimo. Sou eu. Não temas. Ao que Pedro exclamou, Senhor, se és tu,
manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Presta atenção aqui agora. Você viu que Pedro, ele viu sinais do lado de fora, sim ou não? Ele viu manifestação, os discípulos ficou tudo com medo, meu Deus, é um fantasma. Mas ele tomou decisão? Ele tomou decisão? Ele tomou decisão, igreja? Ó, o que Pedro exclamou, Senhor, se és... Ele tomou decisão? Ele saiu fazendo? Mas ele estava sentindo um monte de coisa, sim ou não? Sim ou não? Ele estava vendo coisas, sinais do lado de fora. O olho dele estava vendo coisas. Imagina aqui, vai lá na realidade dessa palavra agora. Ele estava vendo sinais, estava tendo vento, estava um monte de coisa. Mas ele tomou decisão? O que ele fez? Se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Se é você, mande que eu vá. Se é o Senhor, mande que eu faça. O que a gente deve ter e tomar todos os dias essas decisões aqui, ó. Se és tu. Se for para mim fazer, se for para mim comprar, se for para mim fazer isso, mande que eu vá. Está compreendendo? Se és tu, mande-me ir ao teu encontro por sobre as águas. 29. Então Jesus lhe respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas. E foi na direção de quem? Fala assim, direção. Fala assim, de Jesus. Está compreendendo aqui a diferença? Pedro, ele não foi na sua direção. Ele não foi na direção que ele estrategou na mente dele. Ele não foi naquela direção que ele estava calculando há dias. Mas ele foi na direção de quem? De Jesus. Fala assim, na direção de Jesus, dá tudo certo. Está compreendendo? Mesmo que pareça que não, mas está tudo dando. Quando você está firmado na palavra, na direção de Jesus, tudo vai dar certo. Mesmo que pareça que não, mas vai dar. Porque você está na direção de quem? De Jesus. Eu creio que Jesus está dando direções aqui para a gente nessa noite. Direções específicas. Direções que vai fazer eu e você abrir o nosso entendimento e caminhar em lugares que a gente ainda não pisou. Vocês estão compreendendo? Quem crê nisso, igreja? Eu creio que a gente vai começar a andar em um caminho ainda mais estreito com Jesus. Vocês querem andar nesse caminho, igreja? A Bíblia diz que a porta do reino do céu é uma porta larga ou estreita? Estreita, sim ou não? Sim ou não? Por que estreito? Porque vai ter direções que Deus vai nos dar, que de verdade, se a gente for pela nossa vontade, a gente não vai conseguir acessar. Está compreendendo? Tem direções que Deus vai nos dar que vai estar estreito de você passar. Está compreendendo? Vai te espremer um pouquinho. Como assim? Vai arrancar um pouco ainda mais das suas vontades, dos seus desejos. Está compreendendo? Obedecer a Deus acima de qualquer coisa. Quem está disposto a fazer isso? Fala assim, obedecer a Deus acima de qualquer coisa. Está compreendendo? Qual é o seu nível de obediência a Deus? A Bíblia diz que Jesus, ele obedeceu a Deus até aonde, igreja? Ó, abre em Filipenses para a gente lá. Obedecer a Deus no benefício é fácil, sim ou não? Quem acha isso fácil? Um exemplo, faz isso, isso, isso e você vai prosperar. Glória a Deus. Faz isso, isso, isso e vai acontecer isso. Agora faz isso, 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 que eu estou te direcionando a um caminho de morte. A um caminho onde você vai ter que renunciar mais às coisas. Está compreendendo? Sim ou não? É difícil? Sim ou não? Ó, Filipenses. Filipenses capítulo 2. Obedecer igual Moisés, né? Aí dói, igreja. Obedecer igual Moisés. O que Moisés fez, igreja? Faraó fez o quê? Ó, todas essas riquezas aqui é sua. Tudo isso aqui é seu. Você vai ser um príncipe aqui, Moisés. Você vai ser um príncipe aqui. O que se você falar B, é B. Você só vai ter, vamos dizer assim, uma autoridade acima de você que é eu. Você falar X é X, você falar faz isso, faz isso. Tudo isso vai ser seu B, né? Vocês acham que era fácil ali, sim ou não? Mas agora, qual foi a decisão de Moisés?
Qual foi a decisão de Moisés? Ele preferiu, ele escolheu deixar todos aqueles prazeres, aquele glamour, vamos dizer assim, do mundo, toda aquela autoridade, toda aquela riqueza, para obedecer a quê? A Bíblia diz que ele escolheu fazer o quê? Sofrer com o povo de Deus. Está compreendendo? Ali é uma obediência um pouco mais acima, sim ou não? Ele escolheu sofrer com o povo de Deus. Quem está disposto aí, igreja? Olha aí o que está escrito em Filipenses. Filipenses, capítulo 2, verso 5. Fala assim, quanto mais obediência, mais autoridade. Filipenses, capítulo 2, verso 5. Olha o que está escrito. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. 6. O qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual o quê? Então presta atenção. Olha o que está falando aqui. O qual, tendo plenamente a natureza de Deus, ele não quis usurpar disso. Pensa assim, quando a gente quer acessar algo que a gente não tem direito, isso é ruim, sim ou não? Agora Jesus aqui, ele tinha direito de ser igual a Deus? Ele tinha o direito, mas a Bíblia está falando que ele não quis usurpar desse direito. Não reivindicou o ser igual a 7. Mas, pelo contrário, olha o que ele fez. Mesmo ele tendo o direito, mesmo ele tendo a natureza de Deus, ele não reivindicou isso, ele não quis isso. Ele escolheu o quê? Mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. 8. O que ele fez, igreja? Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, entregando-se ao que, igreja? A obediência. Até o quê? A morte. E morte do quê? O que eu estou querendo mostrar para vocês com esse versículo? Quem quer obedecer o Espírito Santo aqui? Vocês acham que vai ser só nas coisas boas? Vai ter hora que ele vai falar algo aqui que vai ser para a sua morte. Como assim, pastor? Não estou falando que você vai morrer, amém? Biologicamente falando. Mas algo em você vai precisar morrer. Está conseguindo compreender? Talvez a sua vontade, quando ele guiar você, faça isso. Talvez você, dentro de você, vai estar querendo fazer uma coisa, mas dentro de você ali vai precisar morrer. Está compreendendo? Entregando-se à obediência até a morte de cruz. 9. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição. Fala assim, posição. Fala assim, posição. Então Jesus, por causa da sua obediência, ele recebeu o quê? Ele recebeu o quê? Uma posição. O que eu quero que você compreenda? Fala assim, tem posição em Deus que eu só vou alcançar pela obediência. Então Jesus, ele alcançou uma posição. Amém? Aqui não é autoridade. Ele alcançou uma posição para ele exercer uma autoridade. Está compreendendo? Então a luta aqui, muitas das vezes, é para você alcançar essa posição, que já é sua por direito. Está compreendendo? Eu e você tem posições em Deus, que é nossa por direito. Mas como você vai acessar? Como você vai conseguir acessar? Você vai sentir que vai ter hora que você até enxerga a posição, mas você não vai conseguir alcançar essa posição se você não trilhar um caminho de obediência ao Espírito Santo. Você não vai conseguir. Você vai falar, meu Deus, enxerguei o que Deus tem para mim. Mas você não vai conseguir acessar se você não trilhar um caminho de obediência. E obediência, muitas das vezes, não vai ser para a sua vida, mas vai ser para a sua morte. Algo em você, suas vontades, coisas, vai ter que sair de mim, de você, para essa posição chegar. Vocês estão conseguindo compreender? Sim ou não? Se você estiver sendo levado a Deus, em lugares em Deus, para esses princípios aqui dessas obediências, eu creio que vocês vão alcançar posições em Deus que é sua por direito. Está conseguindo compreender? Você vai alcançar lugares em Deus que é seu por direito. Olha a continuação. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição. Ele deu um nome que está acima de qualquer outro
nome. 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão na onde, igreja? Quem está nos céus? Quem está nos céus? Os anjos, os demônios, amém? Quem está nos céus? Repare que não é céu, amém? Onde o nosso Deus está, mas é céus. Então no mundo espiritual, quem tem a maior autoridade? Jesus. Ao nome de Jesus, todo principado, toda potestade, eles têm que se prostrar. Ao nome de quem? Porque ele tem o que lá nesse mundo espiritual, nesse mundo imaterial? O que ele tem lá? Ele tem o quê? Ele tem uma posição. Por que o apóstolo consegue exercer uma autoridade aqui? Porque ele tem uma posição. Está compreendendo? Então se você tem uma posição, você vai conseguir exercer a autoridade em Deus. Mas aí que eu falo para vocês, qual é o segredo? Como que alcança isso? Obediência ao Espírito Santo. Eu não sei que nível de obediência ele vai levar você, mas uma coisa eu sei, obedeça. Pratique onde ele está guiando você, porque isso vai te levar em altas posições em Deus. Está conseguindo compreender? Ó, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Porque quando a gente ora ao nome de Jesus, a gente recebe a resposta. Porque ele tem o quê? A maior autoridade. Ele tem uma posição no reino de Deus. O qual a gente fala aqui na terra, Pai, em nome de Jesus, os demônios não conseguem impedir. Está conseguindo compreender? Fala assim, é importante eu orar ao Pai, no nome de Jesus. Está compreendendo? A Bíblia diz, o apóstolo leu também aqui esses dias, que Jesus disse assim, vocês não receberam ainda coisa alguma, porque vocês não pediram no meu, ao Pai. Então quando eu e você for orar, a gente tem que orar ao Pai, ao nome de E quem corresponde? Fala assim, o Espírito Santo. Está compreendendo? Então nenhum ser, tanto terreno, que é os homens, animais, nenhum ser aqui na terra, nenhum ser nos céus, que é os demônios, anjos, tem uma posição mais elevada do que o nome de do que a pessoa de Jesus. Está compreendendo? Ó, debaixo do céu, na terra e debaixo da. Então você está falando de 3 lugares aqui, sim ou não? Céus, fala assim céus, fala assim terra e debaixo da terra. Está compreendendo? Então ninguém tem uma posição maior do que Mas por que ele alcançou essa posição? Ele se humilhou e obedeceu ao Pai até a morte. Aí eu te pergunto, quem quer essas posições aqui em Deus? Você vai querer obedecer ao Pai somente em coisas que vai ser para a vida, ou você vai obedecer Ele em lugares também que vai te causar morte? Quando eu digo morte, não é no outro, não estou falando uma morte biológica, também não precisa ter medo, estou falando algo aqui dentro em você se desligar, sair de você. Está conseguindo compreender? Ó, abre em Mateus. Tiago, abre em Tiago, igreja. Vai um pouquinho para frente, Tiago. Vamos ler o livro de Tiago. Tiago 4:7. Todos achou? Olha o que está escrito. Vamos ler o 6 para fazer um pouco de contexto. 6, Tiago 4:6. Todavia, ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. 7. Portanto, sujeitai-vos a Deus. Fala assim, sujeitai-vos a Deus. Resistir a quem? E ele? Fala assim, sujeitai-vos a Deus. O que é se sujeitar a Deus, igreja? Sujeitai-vos a Deus.
Sujeitar é você obedecer a Deus. É você ver coisas em você. Mas acima de tudo, você olhar o desejo, a vontade de Deus. E você decidir a Deus em primeiro lugar. Ó, sujeitai-vos a Deus. E que o diabo a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fugir do diabo. Ó, resistir ao diabo. Resistir é o que? Sabe uma pessoa quando ela se impõe, quando ela fica aqui, daqui eu não saio. Está compreendendo? Mesmo os espíritos sendo teimosos, você tem que ser mais teimoso que ele. Você tem que se impor, daqui eu não saio. Você tem que resistir. Você tem que bater de frente, resistir. Não estou falando na força do seu braço, mas coisas que talvez ele tenta atacar você, você para com o escudo você não larga. Você fala, não, a palavra de Deus prevalece. O Senhor é o meu pastor, sabe? Estou falando de você resistir de verdade. Está compreendendo? Sim ou não? Ó, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. 8. Achegai-vos a Deus e ele acolherá a todos vós. Pecadores, limpai as vossas, e vós que tende a mente dividida pelas paixões, purifica o coração. Está compreendendo? Esse versículo é importante. Limpai as vossas mãos, e vós que tende a mente dividida. Está falando do físico? Está falando vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purifica o coração. Então, o nosso coração é importante ser purificado pela palavra de Deus. Então, quando quando o pensamento tenta vir negativo, você purifica o seu, isso se afasta de você. Então, quando eu e você pensar, purifica o seu, está compreendendo? Deus falou assim, seja santo porque eu sou santo. Fala assim, santidade é algo simples. É simples. O que é a palavra santo? Fala assim, separado. Está falando só para a gente ser separado das coisas deste mundo. Está compreendendo? Quem já ouviu essa palavra e ficou com peso? Meu Deus, seja santo porque eu sou. Você já vem aquele, meu Deus, seja santo, meu Jesus amado. E agora? Sim ou não? Agora, quando você entende que ser santo é ser separado. Quando eu digo separado, não é que você vai ficar fisicamente afastado das pessoas, não é isso. É você vai ser separado no seu entendimento. A sua forma de pensar vai ser diferente desse mundo. O seu sentimento vai ser diferente desse. Isso é ser santo. Você vai ser uma pessoa separada. Ó, mente dividida pelas paixões. Purificai o coração. Agora abre lá Mateus 26. Mateus capítulo 26. Verso 36. A gente acabou de ler que Jesus foi obediente até o quê? Será que é verdade? Sim ou não? Ó, como que ele era submisso à vontade de Deus, igreja. Eu até falei ontem, né? A gente está fazendo uma campanha lá embaixo de oração. Eu até falei ontem. Teve alguma oração que Jesus não foi respondida, igreja? Sim ou não? Teve alguma oração que Jesus fez ao Pai Celestial que ele não foi respondido? O que vocês acham? Teve alguma oração que Jesus fez ao Pai que ele não foi respondido? Fala assim, teve. Quando ele orou, pedindo ao Pai para que se cumprisse a vontade, o Pai fez assim, ó. Está compreendendo? Olha o que aconteceu aqui, igreja. Qual é o título aí? Ó, um sinal aí, viu? Que quando você está batendo na oração, perseverando, fala assim, o segredo não é perseverar na oração. Fala assim, é perseverar, orando certo. Está compreendendo? Sim ou não? Por quê? Tem pessoas que ficam perseverando na oração. Aí eu vou te explicar o porquê disso. Se você perseverar na oração, em algo que Deus não vai fazer, você só vai perder tempo. Está compreendendo? Você vai ficar forçando Deus fazer algo que Ele não quer fazer. Aí você pode fazer campanha de 7, 8, 9, 15 dias, 40, não vai.
A coisa parece que não funciona. Por quê? Porque você está batendo na oração. Quando eu digo batendo, eu estou falando perseverando. Você está perseverando na oração em algo que Deus não quer fazer. Então, quando você persevera na oração e você vê que a resposta não vem, você pode ter certeza aí que está baseado um pouquinho na sua vontade. Está compreendendo? Quando você persevera. Igreja, Jesus, o Deus encarnado manifesto. A Bíblia diz que os discípulos pediu assim, mestre, nos ensina a orar. Olha a importância de eu e você aprender a orar. Jesus, igreja, quando ele ficou angustiado até a morte, ele perseverou na oração. Vocês não vão ficar bravos comigo, não? Não vai, não? Nosso Jesus perseverou na oração, em coisa que Deus não queria fazer. Agora imagine eu e você. O tanto de horas que eu e você ficam orando em coisas que Deus não quer fazer. Só imagine. Está compreendendo a importância da gente compreender isso? Ó, igreja, não sou eu, vocês vão ler aqui agora, amém? Jesus orou 3 vezes, pedindo para o Pai fazer o quê? Qual que era a vontade de Deus? Que Jesus se entregasse E ele estava orando o quê? Está compreendendo? Olha a continuação, vamos ler, 36. Seguiu Jesus com seus discípulos e chegando a um lugar chamado Getsêmani, disse-lhe, Getsêmani, igreja, é um lugar de prensa. Está compreendendo? Disse-lhe, assentai-vos por aqui, enquanto vou ali para fazer o que, igreja? Você acha que Jesus não sabia orar? Ele falou, eu vou ali orar. Olha a continuação, 37. Levou consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, não precisa nem falar quem que são eles, né? E começando a entristecer-se, ficou profundamente o que, igreja? Angustiado. 38. Então compartilhou com eles. Olha o Jesus indo. Aí chamou Pedro, Tiago e João. E falou o que para eles? A minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto o quê? A mim. 39. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Igreja, olha o Jesus conversando com o Pai Celestial. Olha a conversa dele. Ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu desejo. O que Jesus estava desejando aqui, igreja? Passa de mim esse. O que ele estava desejando? Pai, se possível, passa de mim esse. Contudo, não seja como eu quero. Está vendo que ele identificava o desejo dele e o desejo de Deus? Ele sabia qual que era a vontade dele e qual que era do Pai. Se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. 40. Mas ao retornar à presença dos seus discípulos, encontrou o que, igreja? Dormindo, e questionou a Pedro, então não pudestes vigiar comigo durante uma só hora? Uma só hora você não consegue vigiar comigo, Pedro? Uma só hora. 41. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é? 42. E afastando-se uma vez mais, segunda vez, orou dizendo, meu Pai, se este cálice não puder passar de mim, sem que eu beba, seja feita a tua. Ele está perseverando aqui, igreja, em uma oração que Deus não iria responder. Porque Deus tinha estabelecido um projeto, um plano para ele. Qual era esse plano? Plano da salvação. Você vai ter que se entregar para eu salvar os seus irmãos. Você está conseguindo compreender? Mas ele estava orando ao contrário disso. Vocês estão conseguindo entender? Quando a gente ora ao contrário à vontade de Deus, você pode perseverar. Jesus perseverou 3 orações, não sei quantas vocês perseveram. Você está compreendendo a importância de a gente orar baseado na vontade de Deus? Quando a gente ora baseado na vontade de Deus, as coisas funcionam, igreja. As coisas acontecem, é real isso. Amém? Passa de mim esse cálice, sem que eu seja feita a tua. 43. Quando voltou, entretanto, surpreendeu novamente seus discípulos, o que, igreja? Quem já passou por esse momento aqui, que você está querendo que alguém esteja junto, você está procurando, meu Deus, cadê Pedro, cadê Tiago, cadê João? Você olha para B, C, não tem ninguém perto de você.
Sim ou não? Você olha para o seu cônjuge, cadê? Não tem ninguém. Quando você estiver passando por isso, igreja, não toma isso como verdade, mas é um sinalzinho que você está no Getsemane. É um sinalzinho que você está entrando em uma coisa muito profunda que se chama vontade de Deus. Quando você começa a procurar B, C, G, H, não tem. Aí você fala, meu Deus, cadê alguém aqui para interceder? Pai, passa de mim esse cálice. Você começa a perseverar na oração almática. Meu Deus do céu. Está compreendendo? Fala assim, a oração da alma. O que é isso? É a oração que você quer que Deus faça a sua vontade. Qual que é a oração do Espírito? Seja feita a tua. Está compreendendo quando você está rendido a Deus? Quando você está orando desse jeito, igreja? Volta, foca aqui na palavra de Deus. Fala, eu preciso ser guiado pelo Espírito. Me ajuda, Senhor. Preciso orar de acordo com a vontade de Deus. Está compreendendo? Quando voltou, entretanto, surpreendeu novamente seus discípulos dormindo. Parece que as pessoas ao redor estão dormindo. Assim, meu Deus, ninguém está vendo. Pois não suportaram os olhos pesados de sono. 44. Então retirou-se novamente e foi orar por quantas vezes, igreja? Pela terceira vez. Proferindo as mesmas. O nosso próprio Jesus falou assim, não usei de vão o quê? Não use de vã repetições quando vocês for orar. Aí ele aqui está fazendo o quê? Ele está fazendo o quê? Está orando 3 vezes a mesma? E ele falou, não use de vã repetições. Está compreendendo quando você ora baseado na sua vontade? Está compreendendo isso? Porque crente peleja para Deus responder ele na oração. Parece que Deus não quer ouvir, parece que Deus não está vendo. Fala assim, antes de eu orar, Deus já está me vendo. E os ouvidos dele já estão atentos ao meu clamor. Quando você entende isso, fica simples. Sim ou não? A Bíblia diz em 1 Pedro que os olhos de Deus e os ouvidos de Deus estão atentos ao clamor do justo. Então antes de você falar com Deus, ele já sabe. Ele já está atento a você. Pensa assim, você chegou aqui hoje na igreja, sim ou não? Você vai fechar o olho daqui a pouquinho aqui, você vai começar a orar. Quando você entende que Deus já quer te responder, fica difícil orar? Aí tem pessoa que fala, meu Deus, eu tenho que perceber, eu tenho que pelejar na oração. Por que você tem que pelejar na oração? Porque você está orando baseado na sua vontade. Agora, quando você não peleja na oração, você usa uma fé simples e funciona. Porque você ora baseado na vontade baseado na palavra aí as coisas funcionam. Está compreendendo? Sim ou não? Fala assim, é importante demais eu saber orar. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensina a fazer o que, igreja? A orar. Está compreendendo? Sim ou não? Então retirou-se novamente e foi orar pela terceira vez, proferindo as mesmas palavras. 45. Passando algum tempo, voltou aos discípulos e indagou: ainda dormes e descansais? Eis que a minha hora é o que, igreja? Então mesmo ele orando, vamos dizer assim, não querendo ir para a cruz, mesmo ele entristecido, angustiado até a morte, foi na oração que ele venceu todos aqueles sentimentos. Porque aqui ele já voltou com a res. Qual foi a resposta? Eu já estou decidido, é chegada a hora. Está compreendendo, igreja? Já está decidido. Então Jesus, aonde foi que ele venceu? Na oração. Ele venceu no Getsemane, igreja. Está compreendendo? Aonde foi que as vontades dele, as coisas que ele estava pensando, sentindo, caiu por terra? Foi na oração. Tudo que você precisa, igreja, é orar de acordo com a vontade A Bíblia diz em 1 João, se você orar de acordo com a vontade de Deus, ele responde você. É simples. Se você orar de acordo com a vontade de Deus, Deus ouve você e responde você. É simples. Amém? Sim ou não? Então o que eu e você precisa entender? Ser direcionado pelo Espírito. E as coisas que a gente não estiver conseguindo ser guiado por Ele, coisas que estiver tentando nos paralisar, vamos vencer na oração. Amém? Feche teus olhos agora.
Feche teus olhos agora. Feche teus olhos. Feche teus olhos agora. Oh, Espírito Santo. Feche teus olhos agora. Ore agora, identifique. Identifique agora o que é a sua vontade, o que é a vontade de Deus. Ore baseado na vontade de Deus. Que assim Ele vai ouvir você, Ele vai responder você. Tenha em mente, tenha uma consciência que Deus já está atento a você agora. A Bíblia diz que Salomão entregou um sacrifício. E Deus falou, cada oração desse lugar, os meus ouvidos estão atentos a esse lugar. Você está no templo de Deus agora. Você está no templo de Deus agora. E cada oração que você fizer aqui, você vai ser correspondido de acordo com a vontade de Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus.